Episódio 010 do Telescópio. Hoje vamos falar de CX, CS, o que danado é isso e o novo marketing centrado no cliente. Vem comigo. No episódio 010 a gente precisava trazer uma pessoa nota 10, na verdade. Então, ela é administradora, especialista em gestão de pequenos negócios pela USP, apaixonada por CX, por CS, vai contar para a gente o que é isso e como isso funciona no marketing. Atua como gestora do programa de cultura de inovação centrada no cliente do Sebrae Pernambuco. Empreendedora, fundadora da Sanga, maravilhosa Pet Club. Participa da comunidade, o assunto SS, do grupo de mulheres do Brasil. E adora viajar, adora encontros com a natureza, adora passeios com a amiga. E acabou de me chamar para fazer uma trilha. Isso. Olha, Com imagina! rapel. Com rapel. Com rapel! Roberta Andrade! Será que eu sobreviverei? Vai sobreviver e a gente vai mostrar aqui. Vai entrar na edição, vai entrar nos cortes. Tem que entrar porque é uma experiência, entendeu? Exatamente, é uma experiência. E aí? Ô, Simone, muito grata pelo convite. Obrigada ao pessoal também que está assistindo, né? Para a gente conversar sobre esse tema tão importante hoje, porque a gente está falando de marketing, a parte de experiência do cliente é uma parte que está intrínseca, né? Muito conectada. E a gente precisa justamente fazer com que essa experiência que a gente começa a gerar nesse ponto de contato no digital com o cliente, que essa continuidade ela seja fluida, né? E tenha a mesma cara. E aí a gente pode conversar um pouquinho sobre isso hoje. Pois é, Roberta. Enfim, como eu te falei, quando eu vi uma palestra sua na Feira do Empreendedor, maravilhosa, tive a honra de lhe mediar, né? E depois vi outras palestras suas com esse tema. Eu digo, não, tenho que chamar a Roberta para o Telescópio, a gente tem que trazer esse conteúdo, né, para as micro, pequenas, médias empresas que acompanham a gente. Então, eu queria começar te perguntando o que é CX, o que é CS, que muita gente que está nos assistindo não sabe o que é que essas duas siglazinhas significam e qual a diferença entre elas. Perfeito. Conta pra gente. Vou mostrar, falar da diferença e falar dessas conexões, né? Já. Então, CX é experiência do cliente, né? Customer Experience, essa siglazinha que ela está falando de uma metodologia que olha para a questão do melhor consumo, como é que a gente faz o consumo do serviço ele ser o melhor possível para o cliente, né? Então, além da gente falar da questão de fluidez, redução de esforço, né, de intuitividade, a gente também toca em aspectos relacionados a encantamento no final. Né? Agora, não adianta nada a gente já pensar em falar de uau, de encantar, se a experiência ela é truncada. Né? Então, a gente tem que pensar desde o ponto do consumo, dessa fluidez, até pensar em aspectos de surpreender, né, e encantar. Então, a experiência do cliente está muito conectada com isso. Né? Então, existem metodologias, existem formas de medição, e ela se conecta a essa outra metodologia que é o CS. O CS é Customer Success, né? Que é sucesso do cliente. E aí o sucesso do cliente é uma outra metodologia que ela está olhando para a questão de como a gente está gerando valor para esse cliente e qual o impacto que esse cliente está tendo ao consumir a nossa solução. Então, ela olha muito para o que é o valor para o cliente. E aí, em cima disso, como é que ele, de fato, está conseguindo alcançar os seus resultados. Então, pensando aí em pessoas que atendem a parte de marketing, normalmente a gente sempre pergunta para o cliente o que é que ele está querendo, né? Ele está buscando, nesse momento, mais seguidores, aumentar, enfim. Então, quando a gente consegue entregar isso para o cliente, a gente está gerando sucesso para ele. Aí, essas duas coisas elas se conectam, né? Existem métricas, inclusive, que são compartilhadas, existem métricas específicas de uma e da outra. E quando a empresa ela adota, né, começa a olhar para a questão de CX, começa a olhar para a questão de CS dentro da sua estratégia, porque isso tem que estar lá de cima, né? Primeiramente, como um direcionador estratégico fundamental, ela se torna uma empresa, de fato, orientada, uma empresa centrada no cliente. Massa.
1 milhão de dúvidas. 1 milhão de dúvidas, né? 1 milhão de dúvidas. Então, vamos lá. CX, Customer Experience, eu estou falando da experiência do cliente na jornada dele, né, rumo ao consumo do meu produto ou do meu serviço. Perfeito. Né? Perfeito. Dependendo do produto, dependendo do serviço, essa jornada ela é mais longa ou ela é mais curta. Ela tem mais ou menos pontos de contato com a minha marca. Perfeito. Confere? E muitas vezes o micro, o pequeno, a média empresa, ela está ali muito na operação, muito no, né, o empreendedor está muito no operacional, no fazer, né, no campo de batalha, como a gente fala, mas ele não está olhando todas as possibilidades de ponto de contato que o cliente dele, né, que o lead, ainda não cliente, Isso. né, mas que o lead, que o prospect, que o cliente ideal dele está tendo com a marca dele. E aí você falou que tem formas da gente medir isso. Como é que a gente pode avaliar? Como é que a gente pode medir isso? Como é que... eu sou uma pequena empresa, eu não faço a menor ideia de como é que está a experiência do meu cliente até chegar até mim. Como é que eu faço para descobrir isso? Perfeito. Então, olhando para a questão da jornada, dos pontos de contato, eu gostaria de falar um pouquinho disso para depois a gente pensar em a questão de medição. Imagina que um cliente ele está em uma determinada área e está buscando um serviço e ele vai pesquisar sobre aquilo ali. Então, ele pode ir no Google e aí ele pode, através de técnicas de SEO, encontrar aquele negócio. Quando ele chega lá no Google Meu Negócio, né? Como é que está isso para o cliente? A descrição da empresa está apresentando, de fato, o que a empresa faz? Está claro para o cliente? As fotos que estão ali, elas retratam para o cliente o que é que ele vai encontrar? Existem avaliações de outros clientes também. Então, isso já é um primeiro ponto de contato. Então, o quão mais responsivo eu tornar o Google Meu Negócio, melhor eu estou cuidando daquele ponto de contato. Porque o cliente ele vai olhar ali e vai dizer, poxa, ela faz isso, faz aquilo, tem avaliações, tem comentários, eu consigo entender de fato o que é que aquela empresa está oferecendo. Eu vou lá, né? E normalmente vou cair num linkzinho, vamos por Instagram aí, quando ele chega no Instagram. E aí, quando ele chega no Instagram também, a depender do meu produto ou serviço, eu vou desenhar ele de uma determinada maneira, né? Quais são os destaques que é, de fato, importante que eu tenha ali? Né? Como é que está o meu feed? E aí, entra muito, muito forte a questão do marketing, Simone, porque o que é que acontece? O que está ali no destaque tem que ser o que o cliente normalmente quer ver, precisa ver. Né, o que a empresa tem interesse em mostrar estrategicamente, porque são diferenciais, e também o que é que o cliente normalmente procura. Sim. E aí, muitas vezes, a gente entra em alguns perfis e não tem destaque, ou o destaque está desatualizado, só tem, às vezes, até a imagem. Né? Mas não tem então, nada tem quando está vazio. Não tem conteúdo exatamente. Dentro. Não tem conteúdo dentro, ou está um conteúdo realmente. Então, assim, manter esses destaques atualizados, né? Isso é fundamental. Como é que está essa questão do feed? Eu crio conteúdos que respondem às principais dúvidas que os clientes têm. Eu crio conteúdos que normalmente já tratam umas primeiras objeções eventuais que o cliente pode apresentar antes de querer consumir o meu produto ou serviço. Então, isso precisa estar muito, muito forte no perfil do Instagram, né? Beleza. Então, você falou aí de alguns pontos de contato. Você falou de busca no Google e aí a chegada até o Google Meu Negócio, né? Você falou de... o Google Meu Negócio ele precisa estar atualizado, precisa ter fotos, ele precisa estar linkado com o ambiente de destino, que normalmente as redes sociais aparecem ali até, na grande maioria das vezes, com melhor posicionamento do que o próprio site. Isso. Mas dependendo do tipo de produto ou do tipo de serviço, o site é muito importante, um ponto de contato muito importante. E ao chegar nas redes sociais, tudo que o cliente precisa ter de contato naquele primeiro momento para saber se para ele ter a percepção ou não, Sim.
se aquela empresa entrega o tipo de produto, o tipo de serviço que eu estou procurando. É muito comum, quando a gente faz campanhas de tráfego, é muito comum a gente apresentar os relatórios para os nossos clientes e a gente tem uma métrica chamada Clique Todos. Perfeito. Nessa métrica Clique Todos, a gente puxa não só os cliques no botão da campanha que leva ali para o destino final da campanha, mas pega também quando as pessoas clicam no perfil para conhecer melhor a empresa. Isso é super importante, hein? Antes de ir para o botão de compre agora, agende conosco e tudo mais. E é impressionante como essa métrica ela pega, às vezes, 2, 3 vezes o volume de pessoas em relação àquelas que simplesmente clicaram no botão de compre mais, veja mais, saiba mais. Sim. Porque é muito comum as pessoas clicarem para, tipo assim, quem é você? Aham. Antes de eu saber se eu vou consumir o seu produto ou o seu serviço, se o teu produto ou o teu serviço me interessa. Sim. Fala mais pra gente de outros pontos de contato. Eu sei que a gente está muito no mundo digital, Sim. né? O digital ele é uma realidade máxima hoje em dia. Né? Lá atrás tudo era mato, né? Mas o digital veio com força. Mas a gente tem pontos de contato no mundo físico também, Isso, né? Isso. E aí, Simone, normalmente quando esse cliente cai lá no Instagram, e aí tem isso que você falou, é importantíssimo, porque o pequeno empresário, ele precisa entender como é que funciona essa questão, né? Existem produtos que o cliente precisa consultar, existem vendas que requer um aspecto de venda consultiva mesmo. Sim. Então, você vai ter que tirar uma série de dúvidas, esclarecer, passar uma segurança muito grande até que o cliente tome efetivamente uma decisão de compra. É lógico que essa métrica que você trouxe é super importante. E aí a gente analisar a taxa de conversão disso para vendo a evolução. Então, essas aí a gente já vai pegando essas métricas e vendo como as métricas de experiência do cliente, que eu vou também falar de algumas daqui a pouco, elas se conectam com as métricas que a gente usa no marketing. Né? E aí, o ponto de contato é todo aquele momento, aquela interação, aquele artefato, qualquer coisa que o cliente tenha conexão com a minha empresa. Se eu estou num lugar e eu tenho uma fachada, se eu tenho uma bandeirola na frente da minha empresa, isso é um ponto de contato. Como é que está esse meu ponto de contato? É interessante que às vezes a gente visita algumas empresas e a gente percebe uma fachada poluída, às vezes a própria informação que está ali ela não condiz, né? A questão de quando ele vai entrando na sua empresa. A gente, às vezes, entra no automático enquanto empresário. Uhum. E a gente precisa exercitar um pouco esse olhar do iniciante. Né? Então, exercitar esse olhar de eu estou entrando naquele lugar pela primeira vez. Então, eu estou entrando ali, como é que está a entrada? Eu tô vendo alguma coisinha fora do lugar, né? Como é que está a limpeza, a organização desse ambiente, né? E quando eu chego para ter contato com o colaborador, que é um ponto de contato, nossa, assim, mas não, muito importante, né? Porque são as pessoas que, na verdade, fazem a empresa. E aí, como é que está a questão do treinamento dessas pessoas? Né? Tudo que você apresentou lá na rede social. De repente, o cliente chega lá na tua empresa. A comunicação que esse colaborador tem com o teu cliente, ela está alinhada? Às vezes, o tom de voz que a gente usa na rede social, a gente passa lá um tom de voz, por exemplo, animado, mais descontraído, e de repente o cliente chega na empresa e aquele atendimento formal, isso dá uma quebra, né? Uhum. Mas eu estou no mesmo lugar. E essa questão da preparação das pessoas, na abordagem, né? Que a gente tenha realmente técnicas de acolhimento, apresentação das pessoas. Então, investe no fardamento do teu colaborador, investe nesses pontos, porque são aspectos que o cliente ele está observando. E, na verdade, quando a gente hoje fala de experiência do cliente, Simone, é inevitável a gente primeiro conversar com o empresário e dizer
como é que está também a experiência do colaborador, né? Porque para oferecer uma experiência legal para o meu cliente ali, eu também preciso ter uma boa experiência. Então, como é que a gente está se relacionando com esse pessoal? Como é que a gente está fazendo esses pequenos cuidados, né? São cuidados relacionados eu estou oferecendo um fardamento tá organizado, né? Eu tô mostrando para o colaborador que eu cuido dele dentro do banheiro, dentro da copa, né? As ações que eu faço de integração, as ações que eu faço com relação a datas especiais com eles, eu faço com o cliente, mas e com eles também, né? Então a gente precisa estar cuidando disso. Então isso é um ponto de contato, não é muito, muito, muito importante. E aí a gente tem que pensar assim, certo? O cliente, ele de repente pegou o produto, ele já comprou ali, ou de repente é alguma coisa que ele encomenda e que ele vai depois receber. Aí depois que ele vai, se ele receber, tem algum tipo de retorno que a gente vai dar. Então, todo aquele momento que a gente precisa se conectar com esse cliente, seja uma mensagem, seja uma pessoa, seja uma fachada, seja rede social, tudo isso é ponto de contato. Uau! Então, a gente está falando se tudo isso faz parte da jornada, se desde a mensagem do WhatsApp, Isso. que muitas vezes o cliente manda a mensagem e a empresa só vai responder no dia seguinte, né? Então, se desde a mensagem do WhatsApp, passando pela fachada, até o olho do olho, né? O face do face, como disse uma vez o cliente, tudo isso são pontos de contato para construir essa experiência, essa jornada de experiência do cliente. E se tudo isso é ponto de contato e a gente precisa olhar para todos esses pontos de contato para construir essa boa jornada, para construir essa, digamos assim, para garantir que essa jornada ela seja fluida, né? Então, tem muita coisa para arrumar. Tem. Mas o importante é a gente ir nó a nó, né? Porque às vezes a gente tem um bolo, assim, a gente tem muitos nozinhos para desatar. Sim. E a gente, quando a gente olha para aquilo ali, a gente pode não travar, assustar, né? Assustar. Então, desatei esse nozinho essa semana, na outra semana eu consegui desatar esse nozinho e vai implementando. Né? Porque às vezes você, de fato, implementar muitas mudanças ao mesmo tempo, é possível, mas assim, normalmente, até para a equipe assimilar a mudança, e muitas vezes é para o cliente também. Então, você ir fazendo essas melhorias é um plano de ação, né? Então, é não se assustar, é não se angustiar com isso, mas olhar para isso como uma grande oportunidade. E começar, né? E começar, porque não adianta a gente... O empreendedor, volto a dizer, é muita realidade da gente no dia a dia da consultoria, o teu atendimento, o dia a dia do teu atendimento no Sebrae, o meu dia a dia na consultoria, né? A gente chega e o cliente chega, ou a gente chega no cliente, né, muitas vezes, e são tantas coisas para arrumar que a gente olha assim, coça a cabeça e faz, tá, por onde é que a gente começa? Mas esse é importante para o empresário, para o empreendedor que está acompanhando a gente, entender que fazer um plano de ação e dar pequenos passos rumo a essa melhoria dessa experiência, né? Primeiro, mapeia, né? Exatamente, vamos mapear. Primeira coisa, vamos mapear. Faz um mapeamento macro para você ter uma visão macro no começo, depois vai aprofundando também. Depois vai aprofundando. Então, mapeia. E depois vai vencendo, vai desatando um nó. Adorei a analogia do nó, vai desatando um nó de cada vez. Um nó de cada vez. Nó de cada vez. Porque, de fato, são bastante coisas. E assim, tem coisas que a gente vai fazer e que são processos que a gente vai ajustar. De repente, a gente percebe que o cliente, quando chega, ele tem que dar uma série de informações, mas eu já tinha falado com esse cliente pelo WhatsApp, então por que de repente eu já não mandei um formulário para ele? Você adianta, você preenche quando você chegar aqui. Isso já melhorou, porque o cliente ele não ficou lá esperando 10 minutos para preencher algo, ele já poderia ter preenchido anteriormente. Então, é se ligar assim, né? Poxa, se eu fosse esse cliente, né, o que é que eu posso fazer para reduzir o esforço dele? Pronto, esse é um exemplo de algo que a pessoa pode fazer sem custo.
Existem outros investimentos que vai requerer custo. Então, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa ir, de fato, calibrando, criar um plano para isso. Agora, ir executando. Porque hoje, Simone, todas as empresas estão olhando para a experiência do cliente. Na verdade, porque o cliente está olhando para isso. Né? Existem muitas estatísticas que falam sobre a questão da preferência do cliente com relação a consumir uma marca pela experiência que ela é dada, né? Quem de nós nunca, de repente, desistiu de comprar em um lugar tão complicado demais, ou porque não foi bem atendido, e preferiu até, às vezes, pagar um pouco mais, mas em um lugar que você tem uma experiência muito boa, né? Você tem um acolhimento muito bom, as coisas fluem, né? Você sai de lá feliz, você sai de lá confiante, e isso faz toda a diferença. Então, 72% hoje das empresas, a última estatística que a gente olhou no blog da Zendesk, elas colocam a olhar para a CX como a principal prioridade estratégica dela para os próximos anos. E essas empresas, elas não estão olhando para isso à toa. Né? Então, investir na experiência do cliente é investir em mais resultado para a empresa. Então, isso retorna. Isso retorna com certeza. E as empresas que não olharem isso, na verdade, elas estão se comprometendo, né? Porque isso não é mais uma tendência, isso já é uma realidade. Isso já é uma expectativa que o cliente tem em relação à prestação do serviço, à comercialização do produto, né? E quem não conseguir entregar isso vai perder mercado. Vai perder mercado. Porque a gente não está mais, né? A gente não está mais na era do produto. A gente está na era do cliente. Isso. Então, a gente está na era das pessoas. Então, na era das pessoas, você tem que olhar para as pessoas. É muito comum no marketing, Roberta, a gente pergunta, quem é a sua persona? E a gente vai lá, faz aquele desenho lindo da persona. Ele é homem, ele é mulher, ele gosta de esportes, ele tem uma faixa etária tal, ele tem filhos ou não, ele tem pets ou não, e tudo mais. A gente constrói aquele personagem, né, que retrata o nosso cliente ideal, o cliente que a gente quer buscar. E a gente não pensa como é que a gente eu construí a persona, mas isso vai muito além de um documento no meu planejamento. Sim. Ou de uma impressão do desenho num quadro da empresa. Quando a gente desenha a persona é justamente para entender quais os possíveis pontos de contato que essa persona vai ter com a minha marca na jornada dela. Perfeito. Faz sentido? Total. E, de repente, eu vou dar, assim, um exemplo de uma coisa que ainda bem que se quebrou. Mas há poucos anos atrás, lembra uma história que salão de beleza não abria de segunda-feira? Uhum. Que loucura, né? Porque, é o dia que muitas mulheres que trabalham, era o dia que elas tinham, às vezes, de ir. Uhum. E o pior, hoje em dia não é mais nem dia. Eu já cansei de abdicar de almoçar para, de repente, poder fazer a unha, poder organizar o cabelo, coisas do tipo. Então, o salão ele precisa olhar para isso. Se, de repente, é no horário de almoço que as mulheres estão indo, eu não posso botar a minha equipe massivamente para tirar intervalo entre meio-dia e 14. Escalona, bota para tirar algumas pessoas mais cedo, um pouco mais tarde. Né? O horário que essas pessoas conseguem passar na frente da minha loja depois que elas voltam do trabalho. Então, essas pessoas estão conseguindo passar na minha loja de 19 horas. Por que eu estou fechando às 18? Abre um pouquinho mais tarde, se você não tem movimento de manhã, isso. E fecha um pouquinho mais tarde, se aquilo faz sentido para o teu cliente. Exatamente. Né? Então, você tem que colar na jornada do seu cliente. Então, a jornada do seu cliente é o quê? É uma vida, de repente, essa pessoa é uma mulher atarefada, que trabalha e que tem 2 filhos e que, quando sai do trabalho, faz isso, pega a criança... Eu preciso entender, então, como é que é essa rotina dessa pessoa e o meu serviço precisa colar na rotina dela, não ao contrário. Não ao contrário. Então, a empresa que despertar para isso, ela vai correr. Eu tenho um exemplo bem legal, assim, de era uma mercearia de bairro, lá na área de Jaboatão,
e que o empresário estava com bastante dificuldade. Só que, veja, as pessoas, é um bairro mais distante, que normalmente as pessoas trabalham em bairros Fora. Fora. E aí as pessoas chegavam no bairro já de 7, 8 horas. Eu disse, ó, faz um teste, porque a gente pode fazer isso. O interessante é que o empresário ele tem velocidade, porque é uma empresa pequena, você consegue fazer testes e você consegue validar aquilo ali, o que às vezes uma grande empresa, para conseguir fazer um teste, ela vai demorar mais. Vai E o demorar mais, empresário vai gastar mais. vai A gastar pequena mais. empresa consegue rapidamente validar essas hipóteses, né? Então, o empresário ele tem que se valer dessa vantagem competitiva dele. Ele pode ter velocidade. Então, ele faz um teste. Agora, não vai fazer um teste de um dia, 2 dias, uma semana só, porque o teu cliente está acostumado a vida inteira de que tu fecha 18 horas, por exemplo. Faz um teste durante um período. Primeiro, procura fazer uma divulgação, cartaz, etc., boca a boca, e deixa aberto um período e mede. Quanto é que eu tive de incremento de clientes e de faturamento, né? Naquela faixa horária. Sim. Se tu vai estender até as 20 horas, por exemplo. Uhum. E de repente esse cara, nesse horário, ele estava faturando, ele começou a faturar 40% do que ele faturava o dia inteiro, porque as pessoas estavam todas fora. E aí ele fez, pô, entendeu? Então, assim, ajustou. Agora faz a medição. Então, é muito importante isso. A gente ter essa visão de que a gente pode testar. Então, para testar, a gente cria protótipos. Né? Pode ser um protótipo de ajuste de horário, pode ser um protótipo de um novo produto, de um novo serviço, pode ser um protótipo de um novo modelo de atender. Eu posso criar testes, testar por um período e depois medir. Agora, teste tem que medir, né? Aí é muito importante a gente fazer isso, porque senão a gente fica no sentimento. Aí quando for no final de um período, aí faz, como foi? Aumentou, foi legal. Mas legal quanto, né? Quanto? Até porque em algumas situações pode ser que você precise, sei lá, pode ser, né? Que você precise pagar uma hora extra a mais para a equipe. Você tem que saber se essa conta fechou, se isso se pagou, né? Então, no final das contas, quando a gente olha para a experiência e sucesso do cliente, a gente está olhando, está centrado no cliente, mas a metodologia de sucesso do cliente também, ela olha para a perspectiva de que eu consigo entregar valor para o cliente e eu consigo medir isso muito naturalmente a partir do momento que eu tenho vendas casadas, aumento de vendas, retenção desse cliente ao longo do tempo. Se eu tenho isso, eu estou tendo mais retorno. Então, através do meu retorno, eu, de alguma forma, consigo ter essa perspectiva de que o cliente, de fato, está tendo sucesso com o meu produto. Porque se ele está ficando, está comprando outras coisas, está aumentando o que ele já comprava, permanece, a minha fidelização aumentou, a retenção aumentou. Fez sentido. Fez sentido para o cliente. Fechou, né? E para mim, fez super sentido em olhar para esse lugar, né? Você usou o exemplo aí do salão de beleza, Roberto, que eu achei maravilhoso. Tem um salão aqui próximo que eu gosto muito. Sim. Adoro o salão. Só que, ultimamente, minha agenda tá fortes emoções, né? Fortes emoções. E ela fecha dia de segunda. Uau! Que é o melhor dia, é o dia mais tranquilo na vida. Sim. Né? Dia de sábado eu nunca consigo agenda, porque sempre tá lotado. Sim. E dia de segunda é o melhor dia na vida. Infelizmente, eu deixei de fazer a unha lá. E aí, eles me mandaram mensagem, olha, você nunca mais apareceu, toma aqui um cupom de desconto para você aparecer. Eu digo, então, não é uma questão de desconto. É questão de que vocês fecham cedo, não abrem na segunda e eu não consigo mais fazer a unha aí. Sim. Então, eu tô indo para outros lugares que fecham mais tarde, que abrem na segunda-feira. Entendeu? Até que abre dia de domingo, porque às vezes eu tô de bobeira ali no domingo, não tenho o que fazer, vou fazer a unha, vou me cuidar, vou ter aquele momento pra mim, enfim. Então, isso é muito você olhar mesmo, eu acho que teus exemplos foram perfeitos, né? O teu negócio tem que se encaixar no que é prioridade pro teu cliente e não o inverso, até porque o cliente, ele não vai abrir mão da rotina dele para se encaixar em você. Não tem como. Hoje em dia, a coisa mais preciosa que você tem é o quê? Tempo. Tempo é um negócio que ninguém tem mais. A pessoa tem dinheiro, às vezes. Mas não tem tempo. Mas não tem tempo. Se a pessoa não tivesse dinheiro, ninguém fazia pedido de delivery,
ninguém fazia mais nada dessas coisas. E é o que a gente vive fazendo, porque a gente não tem tempo. Então, tempo é o recurso mais precioso. Então, é sempre assim, eu sempre falo para os clientes e para a minha equipe, economize seu cliente. Economize o cliente. Então, o mínimo de informações que, às vezes, você cansa o cliente. Tudo que você está pedindo, você vai usar. Você vai usar. Se você não for usar, corta um pouquinho. Né? Se você vai fazer o cliente esperar ali para poder fazer muita coisa, tem coisa ali que eu consigo já antecipar para aquele momento ser mais rápido, porque eu sei que o meu cliente está com um pouco de pressa, entendeu? No caso da creche, por exemplo, né? Que a gente tem a Sanga é uma creche de cachorrinho. A gente tem um aplicativo lá e o cliente tem uma função de geolocalização, então o cliente ele pode usar. Quando ele estiver chegando, ele pode clicar nesse aplicativo, a gente já vê, acompanha o roteiro dele, né? A gente já vai lá para frente do espaço, já pega o cachorrinho no carro do cliente. Isso foi um valor para o cliente inestimável, porque o fato de você parar, descer, pega o cachorro, depois fecha o carro, cachorro no colo, toca na campainha, entende? Então, assim, isso é uma possibilidade que a gente deu para o cliente. Agora, lá dentro da recepção, a gente tem uma recepção, a gente tem um cafezinho, e a gente adora que eles entrem. E aí tem cliente que gosta de entrar, gosta de deixar o cachorro, gosta de ver ele entrando na creche, gosta de conversar com as pessoas, gosta de tomar um café. Então, eu vou ter esse cliente tem aderência para os dois tipos. Porque eu tenho, de fato, esses dois perfis. E esse perfil aqui que gosta de entrar, tem um dia que ele pode estar com pressa. Então, eu preciso pensar em como é que esse cliente gostaria de ser atendido. Perfeito. É velocidade, é mais, de fato, um ambiente, enfim. Imaginar essas coisas, né? Fantástico. Conta um pouquinho pra gente, né? Já que a gente entrou... Antes da gente entrar em CS, vamos falar de Sanga, né? Sim. Como é que surgiu esse projeto maravilhoso? E me fala como foi a tua experiência de mudar de lado neste balcão. É verdade. Porque, assim, depois de muitos anos de Sebrae, de Próxima tudo mais... semana, outra, eu vou fazer 12 anos de Sebrae. Uau! É. Então, sair desse lado de cá, de quem atende o empreendedor, para empreender... Como é que foi essa jornada? E conta um pouquinho da história da Sanga pra gente, porque eu sou apaixonada, gente. Eu sou suspeita, sou usuária de serviço, adoro, né? Infelizmente, meu auau tá velhinho e não tá podendo mais ir tanto, mas enfim, conta pra gente. Então, de fato, é uma perspectiva, quando a gente vira, é diferente. É diferente. No meu caso, inclusive, eu fico, às vezes, quando eu falei dessa história do nó do empresário, foi uma coisa que eu comecei a fazer para mim. Porque como a gente trabalha do lado de cá, aí a gente tem uma noção já da gestão perfeita, de tudo funcionando redondo, tudo que você gostaria de fazer, os projetos, inovar nisso, inovar naquilo, não sei o quê. Eu estava enlouquecendo, né? E para eu não enlouquecer e também passar isso para a equipe, eu comecei, de fato, a criar nós, né? E aí, esse mês eu consigo resolver isso, essa semana eu consigo resolver aquilo, e você vai colocando, né? Mas, olha, uma das coisas que eu vou falar, eu falei de teste, né? E eu vou falar um exemplo prático de quando abriu a Sanga, né? A Sanga Pet Club hoje é um espaço, uma creche, hotelzinho, tem um serviço de banho e tosa também, que tem uma metodologia, inclusive, low stress, que é banho com redução do estresse, manejo com bastante calma, massagem, luzinha azul para relaxar, e aí o doguinho é uma experiência diferente do doguinho, né? Não é aquele processo de um banho muito rápido, enfim, é no tempo dele. Que é o meu cliente, também eu tenho essa persona, viu? Eu tenho a persona, eu tenho que olhar para o dog. Essa persona ela não fala. Não fala falando, mas fala falando. Fala quando chega e já quer emburacar, entendeu? Fala nas fotos, fala nos vídeos que a gente manda para o tutor e que ele vê na rede social, que vê que o doguinho tá bem, tá feliz, tá se divertindo, tá confortável. Então, ele fala dessas outras formas, mas é desafiador. E aí, esse serviço, né? Então, eu sempre fui uma amante de pet a vida inteira. Eu sempre tive pet, amo. E eu sempre tive vontade de empreender também. Quando entrei no Sebrae, essa vontade sempre ficou latente ali naquela história, né?
E até que chegou uma hora que a gente, agora vai, né? Agora vai. E aí, tomei a decisão, de fato, de empreender no mercado pet, né? Vi como uma oportunidade esse serviço, né, de creche hotelzinho. É o principal serviço, apesar de ter os outros. E, assim, olhando para a rotina das pessoas, o que é que as pessoas hoje não têm? Tempo. E os doguinhos precisam de quê? De qualidade de vida, né? Os doguinhos, eles são como os humanos. Nós somos seres gregários. Nós gostamos de estar com outras pessoas. Os cães também. Então, muitas vezes, os cães de apartamento, eles não têm a oportunidade de socializar, a oportunidade de fazer um gasto energético, de fazer atividades que estimulem eles, né, que eles possam, inclusive, usar os seus recursos naturais, como forragear, né, que é farejar, né, procurar a parte do cognitivo. Então, tudo isso a gente trabalha. Então, a gente oferece um serviço, na verdade, que eleva o bem-estar, né, promove a saúde, né, porque esse doguinho ele vai estar se exercitando, né, prevenindo uma série de questões relacionadas a doenças que podem surgir, a obesidade, né, a questão também dele não estar parado, estressado. Isso também é um fator que promove muito a saúde dele. Então, eu olhei para isso, né? Eu olhei para hoje as pessoas precisando disso, querendo cuidar cada vez mais dos seus pets. Hoje o pet ele é um membro da família, já existe o conceito de família multiespécie, né? Tem um tutor, inclusive, com guarda compartilhada. Então, o pet é um filho. Então, o tutor ele quer cuidar do dog da melhor forma possível. E se ele passa o dia trabalhando, como é que o doguinho fica? Então, o serviço de creche ele vem a responder, né, a essa necessidade que existe, né? Então, olhei para esse lugar, né? Eu vi essa oportunidade e empreendi. E falando de teste, no começo eu ia abrir com uma cafeteria na frente. Só que eu abri no modelo que a gente chama de soft open, né? Que é um modelo de abertura suave. Sim. Normalmente se usa em restaurante, né? O pessoal vai abrir, aí vai criar um cardápio, aí quer testar o cardápio. Aí não faz muita divulgação. Isso. Deixa ali a coisa de leve para poder sentir, ajustar, né? Apertar os parafusos para... Isso. E aí, Simone, eu cheguei tinha um espaço assim na frente, do ladinho, eu cheguei a botar pelo menos um balcão, olhando aqui, pronto, vai ser aqui. Nem se precisava ter colocado. Mas ficou ali. Eu disse, tá, deixa isso aqui. Ainda bem que eu não abri, porque, na verdade, a dinâmica, eu percebi que é mais o tutor, na recepção, tomar um café do que ele realmente vir e parar. Ele não vai ficar o dia todo ali, porque ele não tem tempo para isso. Pode até ser uma oportunidade, ela não está fora do radar completamente, mas se eu tivesse aberto com a cafeteria naquele momento, tivesse preparado todo o ambiente... São dois tipos de negócio. São dois negócios diferentes, né? Além de uma dor de cabeça dupla, querendo ou não, no sentido de você... É mais uma coisa para você gerenciar e você tem que olhar para esse lugar também. Como é que a tua capacidade operacional e de atendimento, ela cresce. Às vezes você não pode chegar já aqui, porque de repente você, inclusive, vai comprometer o seu produto, a qualidade do que você está ofertando. Então, a gente tem que ir fazendo, né? E eu teria tido prejuízo. O fato é esse. E, assim, ainda bem que eu abri no modelo de soft open, né? Então, quem estiver assistindo também e quiser abrir um negócio, testa. Né? A gente sempre fala, testar o produto e serviço, vai abrir uma empresa. Vai fazendo. Até porque também fazendo tem um negócio muito massa, que o cliente gosta de novidade, de inovação. Sim, então, à medida que você vai fazendo, cada vez mais o cliente vai lá, eita, mais uma coisa. E você está fazendo o investimento porque você já está conhecendo seu cliente, você já entendeu a rotina dele. Você vai ajustando conforme você vai sentindo que o cliente está pedindo, que o cliente está querendo, e aí você vai inserindo, você vai adicionando, você vai melhorando, você vai retirando. Às vezes você tem que retirar. Perfeito. Às vezes, e desapega mesmo. Desapega. Desapega porque às vezes você colocou um incremento que não faz sentido para o cliente. O cliente está nem aí para isso. E se você retirar, talvez você tenha um ganho de receita ou você consiga baixar o preço final do teu produto, do teu serviço, que vai ser ainda mais atrativo para o teu cliente. Exatamente. Então, não é só acrescentar, não. É retirar também, tá, gente? Importante. MVP também é retirar. Também é menos, não é só mais. Exatamente. A gente tem um episódio 009, ele fala exatamente disso. De MVP
Mas MVP no sentido de incremental, e eu queria adicionar isso a partir da tua fala, que MVP também é tirar. Exatamente. Boa, Simone. Importante demais. A gente vê muito isso, né, em consultoria. Muito. Porque, querendo ou não, quando a gente abre um negócio, agora eu posso falar do lugar de fala mesmo. Assim, agora você tem o seu lugar de fala. Né? É um filho, de fato, né? É um filho, não tem... E, assim, às vezes a gente fica, né, para desapegar de alguma coisa e a gente precisa, de fato, praticar esse desapego, porque muitas vezes as coisas podem não fazer sentido e tá tudo bem. Exato. E ótimo que você descobriu que não faz sentido aquilo ali. Você vai botar a sua energia, né, financeira, de operação, de estratégia, no que, de fato, vai te dar resultado. E vai gerar valor para o cliente. Não tem como você ter resultado se você não gerar valor para o cliente. É porque, assim, ó, tá... Não é? Tá, uma coisa está muito ligada à outra. Muito ligada. E, às vezes, a gente pensa assim, eu tive uma ideia incrível, eu tive uma ideia fantástica, né? Empreendedor tem muito isso, principalmente os empreendedores seriais, tá? Existem os empreendedores seriais, que são aqueles que estão sempre abrindo um negócio novo ou tendo uma ideia nova para um negócio já existente. Isso. Então, empreendedores seriais, prestem bem atenção. Então, às vezes, a gente tem muito isso de, porque eu tive uma ideia incrível, isso é revolucionário e tal. E, às vezes, não é. Às vezes, ele é revolucionário para você. Isso. E, às vezes, você está fora do tempo. Time é muito importante. Nossa, tempo. Me lembrei de uma cafeteria que eu atendi no Sebrae. Hoje, cafeteria assim, é um lugar de convivência, né? Para a nossa... Sim. Vende até café. Vende até café, inclusive, exatamente. Para a nossa rotina hoje, social, como... Hoje faz parte. Mas quando eu entrei no Sebrae, isso eu me lembro que foi bem no começo mesmo, não tinha muito. Você olhando aí há 11 anos, 10 anos atrás, aí tinha uma São Brás ali e tal. E veio uma empreendedora que é de São Paulo. E aí ela abriu uma cafeteria. Só que, o que é que acontece? Você precisa, muitas vezes, educar, tem essa palavrinha, né? Educar o cliente sobre o serviço. Né? Ou, de fato, como se fosse acostumar, né? Atrair, ele entender a perspectiva como um café, hoje, é um lugar que tem até café. E ela já veio com essa visão, né? Mas o cliente, o mercado não estava pronto para isso. Pronto. E aí ela entrou numa ansiedade tremenda e aí ela saiu colocando um monte de coisa assim. Almoço, de PF. Só que ela botou numa perspectiva de uma diferença. Era assim, como se a empresa tivesse desenhada tal para esse tipo de perfil aqui de cliente. E, de repente, ela bota um PF muito mais barato, que seria um outro perfil de cliente que seria atendido. Aí botou feijoada na cesta. Aí, daqui a pouco, saiu. Daqui a pouco... Não é uma cafeteria. Não, você, é qualquer fato, coisa. É o Frankenstein. Ficou bem isso. Você, quando a gente foi trabalhar com ela, a gente levou lá pra frente a fachada e falou assim, o que é que tu estás vendo? Porque tinha a fachada da cafeteria original, aí tinha banner, feijoada disso, melhor bolo do... Você não entendia, daqui a pouco, o que é que tinha de fato ali. Era bem confuso. E aí, assim, foi uma pena, porque a gente foi trabalhando, já estava começando a melhorar, só que ela entrou no limite do fôlego. Inclusive, tem a questão do fôlego emocional, e por isso que a gente fala, investir, de fato, essa energia, a energia da gente, a nossa energia vital, ela é o principal recurso para a gente abrir um negócio, de verdade. Para o empreendedor, assim, às vezes falta fôlego financeiro, mas se você tiver energia, você consegue dar um passo atrás, você consegue buscar um investimento fora, você consegue até buscar uma linha de financiamento. Exato. E recuperar esse fôlego financeiro e seguir. Mas quando você não tem o fôlego emocional e energético, você pode até ter dinheiro, mas você não consegue tomar as melhores decisões. Exatamente. Aí ela entrou meio que nesse limite dela e aí ela repassou e, assim, acho que em 1 ano e meio a coisa começou a aparecer. Sabe? Começou a aparecer. E aí tem isso, é o timing do mercado. O timing do mercado. Mas isso é bom a gente olhar, não estou falando, pelo amor de Deus, que não é para a gente olhar o que é tendência. Inclusive, hoje a velocidade está muito mais rápida, né? Sim. Eu acho que se a gente fosse botar numa linha do tempo, se fosse hoje, esse time que demorou seria muito menos, porque o mercado
Assim, eu acho massa o empresário que, de repente, olha o que está acontecendo em Nova York, em grandes metrópoles. E nós somos também. Lógico que Recife é maior, uma linha reta, todo mundo. Mas assim, tem que estar olhando para essas coisas, né? Eu acho massa o empresário que olha para isso e traz coisas, entendeu? Mas observe a cultura também. Porque, às vezes, você vai... um negócio massa, assim, mas a cultura lá... de repente, o pessoal gosta de fazer dessa forma. Aqui não vai entrar. Então, a gente precisa ter muito essa visão. Entender A sociedade, como é que é a formação sociocultural, econômica daquilo daquela ali, região. entendeu? Você precisa fazer essa mescla aí. Então, ter esse olhar 360 do mercado e entender qual é a expectativa que o cliente tem do teu produto, do teu serviço. Aí a gente já chega no Customer Success. Né? O que é que primeiro, o que é sucesso do cliente? Perfeito. Sucesso do cliente é exatamente quando o meu cliente ele consegue extrair o máximo de valor do meu produto ou serviço. E muitas vezes a gente precisa ajudar esse cliente a extrair esse máximo de valor. Né? Quantas coisas a gente tem aqui nesse celular e que eu devo usar 10% do que tem. E aí, de repente, isso está muito caro, eu vou trocar por um outro. Mas tem um negócio aqui tão massa, que ia me ajudar na minha rotina, não sei o quê, só que eu não sei. E o empresário, ele perceber essas questões, né? Como é que o cliente ele vai tirar o máximo de valor do que você está entregando? Então, pensar nessa questão. Às vezes você pode ter... Vou falar de um aplicativo. Né? De repente, um software e tal. E aí o cliente comprou aquela solução, né? Se for alguma coisa intuitiva, ele mesmo vai usando. Se for alguma coisa que exige uma implantação, a gente vai implementando. E a gente precisa ir olhando. O cliente está usando aquela funcionalidade massa. Aquele relatório que já sai todas aquelas informações. Ele nunca tirou esse relatório. Então, eu preciso proativamente chegar para esse cliente e dizer, cliente, tem essa funcionalidade aqui. Vou falar do aplicativo da Sanga. Cliente novo, tu sabia que a gente tem esse aplicativo aqui? Tá, beleza. Cliente novo, mais uma vez. Olha, se eu perceber que é um cliente que chega apressado. Se é um cliente que gosta de entrar, ok. Se eu perceber que é um cliente apressado. Tem essa funcionalidade, deixa eu te mostrar. Você falou naquele dia, mas eu estava com a cabeça tão... Eu não prestei muita atenção. Que ótimo, passou a usar. Entendeu? Esse exemplo é um exemplo bom de dizer como é que esse cliente, eu fiz ele extrair o máximo de valor do que eu estou oferecendo. Porque é uma coisa que eu estava oferecendo, muitas vezes eu falei para o cliente, muitas vezes está lá no cardápio, está escrito, está na fachada, está no site, está em todo canto, mas o cliente não está usando. E você sabe que é um negócio massa para ele. Então, você precisa mostrar novamente. Entendeu? E aí, perceber o que é valor para cada cliente. De repente, no meu espaço, eu posso ter um cliente que deixou o doguinho pela primeira vez para um hotel e está um pouco mais ansioso com relação a essa experiência. Eu tenho um pouco mais de atenção com aquele cliente. Né? Eu tenho já 3 horários de fotos e vídeos que a gente já manda padronizado. Ele vai receber durante o dia 3 momentos, fotos e vídeos e relatório de tudo, como é que está o humor, cocô, xixi, dormiu bem, comeu tudo, comeu quantas gramas. Vou mandar isso tudo para o cliente. Mas, de repente, eu tenho um que está um pouco mais ansioso. Manda um fotinho extra, manda uma mensaginha, sabe? Porque aquilo ali é o valor para aquele cliente. Né? Para aquele cliente, o que ele está querendo naquele momento é ficar tranquilo. Então, se eu fizer isso aqui a mais, eu vou deixar ele tranquilo. Um outro valor que eu posso, por exemplo, dar como exemplo, eles mandam a ração. Na hora da gente servir, a gente vai lá, pesa e depois informa para o cliente, olha, foi 100 gramas que você mandou, ele comeu tudo. Às vezes ele não comeu tudo. Tem tantos tutores que não comeu tudo, não comeu tudo. Olha, a ração que você está mandando, o teu doguinho, ele não está comendo tudo, ele está comendo 20 gramas a menos, por exemplo.
Né? Você pode mandar reduzir menos. menos. Você vai gastar, o tutor passa a gastar menos com ração, porque muitas vezes ele nem tem noção de fato de quanto é que o doguinho come. E a partir do momento que a gente faz a pesagem e informa para ele, eu estou gerando um outro valor para ele. De repente ele vai descobrir de fato qual é a necessidade do doguinho. Do dog dele. Evitar desperdício. Quando às vezes eu dou algumas dicas. Então, tudo aquilo que a gente fizer que faça com que essa experiência a experiência do cliente é boa, mas o que eu estou entregando de sucesso para ele, sabe? Eu estou deixando ele tranquilo. O sucesso para essa tutora ansiosa é deixar ela tranquila. O sucesso para o cliente que está chegando rápido é um atendimento, um pronto atendimento a um processo de check-in, de check-out express. Né? Esse cliente que, de repente, eu estou dando essa informação, ó, tu pode economizar 20 gramas todo dia de ração. Imagina a perda disso no mês. No mês. Então, muita coisa. É muita coisa. Então, eu estou gerando valor para esse cliente. E isso eu estou entregando sucesso para ele. Então, muitas vezes, uma determinada situação de economia, como essa que você está colocando na pesagem da ração, mas isso é besteira. Você está falando o que são 20 gramas. Não, gente, é porque nós brasileiros, a gente é muito imediatista. E a gente tende a pensar só naquela situação, né? Mercados mais maduros, e aí o mercado americano ele é rei nisso aí, tudo é medido ao longo do ano. Então, quanto é o seu salário? Nenhum americano diz o salário do mês. Todo americano diz o salário do ano. Eu ganho X mil dólares por ano. É verdade. E aí você que faça a sua conta. Isso. O faturamento da empresa foi X milhões de dólares por ano. No ano. Porque assim, a medição mês a mês, ela é medição de ajuste. Ela não é a minha vida. Isso. A minha vida é o ano, é o exercício. Então, eu preciso entender aquilo ao longo do ano. Qual foi a economia de ração que eu tive ao longo do ano? Então, se você imaginar 20 gramas de ração economizadas ao dia, quanto é que essa conta, quanto é que esse resultado se dá ao longo de um ano? Exatamente. São X sacos de ração a menos, que vai gerar uma economia de tantos reais ao longo do ano. Então, com essa economia, você tem X banhos a mais, você tem X diárias na sanga a mais, Exatamente. você tem, né, coleiras a mais, macios a mais. Feliz com isso. O doguinho vai ficar mais feliz. E mais saudável também, porque ele não vai engordar, entendeu? Não vai engordar. E, Simone, aí falando da questão de métrica já trazendo, né? E como é que a gente pode medir isso? Né? Por exemplo, uma das coisas que o sucesso do cliente olha é retenção. Então, se eu tenho um cliente hoje, se eu mantenho esse cliente, é o melhor negócio que eu tenho no mundo. Porque o empresário ele tem que estar olhando para a gente manter e conquistar novos clientes. E às vezes a gente fica olhando muito por conquistar. E se eu não mantenho o que eu já tenho, vira um balde furado. Entra e sai. Né? Então, olhando para um negócio, o meu é um negócio de receita recorrente, que a gente chama com assinatura. Então, tem lá o plano de tantos reais todo mês. Então, eu já sei que aquele cliente, em um ano, ele me vale de faturamento tanto. Mas o meu negócio não é assim. Ok, de repente eu tenho uma cafeteria. Massa. Eu tenho uma cafeteria e o meu ticket médio, quanto cada cliente gasta em média, é R$40, por exemplo. Beleza. Então, o que é que eu posso olhar para isso? Né? Se eu crio algum mecanismo de fidelização desse cliente, esse R$40 que ele gasta por dia, vezes uma frequência de 3 vezes na semana, dá R$120 por semana, por mês vai dar 480, por ano vai dar, vai a matemática. Aí já fugiu da nossa área. Já fugiu, já extrapolou. Mas aí o que é que acontece? Se eu cuido de uma estratégia de manter aqueles clientes e fidelizar, eu estou garantindo que essa receita ela seja uma espécie, como se fosse uma espécie de receita recorrente. E existe uma métrica que a gente chama de LTV, que é Lifetime Value, que é o valor do cliente ao longo do tempo. Ao longo do tempo, Ao longo do tempo, esse cliente vale tanto. E aí, os empresários, quando ficam preocupados somente na questão de atrair novos clientes, aí investe para atrair novos clientes. Aí existe outra métrica, que é CAC, que é custo de aquisição de cliente. Então, como é que eu meço o meu CAC? É só você pegar tudo que você investiu
na parte de marketing e vendas no mês. Então, o que eu investi de rede social, o que eu investi de funcionamento, o que eu investi dos profissionais, o que eu investi de material, o que, de repente, a depender do meu negócio, comissão, a depender do meu negócio, almoços com o cliente, tudo que for custo, você vai pegar e vai dividir pela quantidade de clientes novos que você conseguiu atrair. Então, indo para o exemplo da cafeteria, que vale o cliente mantido, em média, R$ 480 por mês, por exemplo, vamos supor que ele investiu tudo ali na parte de atração de novos clientes e o custo de médio de aquisição do cliente dele é R$ 100. O que é que acontece? Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, 400, quinto mês, 500. O cliente, né? Chegou no quinto mês, é que eu estou pagando o meu custo de aquisição desse cliente. Se esse cliente vaza na minha primeira experiência, eu fui lá, atraí massa, o cliente chegou na loja, comprou, pronto, não voltou mais. Foi-se embora, nunca mais voltou. Foi-se embora, ou ele só foi no primeiro mês e não ficou. Você está pagando para atrair novos clientes. De alguma forma, é isso que está acontecendo, porque você não está conseguindo reter. Então, o seu custo de aquisição do cliente, quando você vai para o valor dele ao longo do tempo, ele que só ia começar a se pagar, eu usei a matemática contrária, percebeu, né? Mas o cliente que só ia se pagar lá no terceiro mês, na parte do custo de aquisição do cliente, ele está indo embora no primeiro e no segundo. Então, ele não está se pagando. Ele não está se pagando. Eu tenho um alto custo. Quando eu tenho um alto custo de aquisição, isso, eu preciso entender quantos meses eu preciso reter aquele cliente para que aquele custo de aquisição faça sentido. Exatamente. E se eu tenho um negócio de alta rotatividade, como o exemplo da cafeteria, salão de beleza é um outro exemplo nesse sentido, se eu não tenho uma estratégia de fidelização, eu vou ter que gastar muita energia corporal e energia financeira, né, para poder reter esse cliente, para poder estar atraindo novos clientes, porque eu não estou conseguindo reter. Então, o meu cliente ele não se paga ao longo do tempo, o LTV ele é baixo, e quando eu tenho um LTV baixo, eu tenho que estar sempre trabalhando ali na ponta da captação. E isso, é suado. É sofrido. É sofrido. E é muito mais barato você vender para um cliente que você já tem. Também por quê? Sim. Porque o cliente ele já entendeu o mecanismo de funcionamento do espaço. É como se a gente já ambientou aquele cliente. Quando o cliente novo chega, a gente tem que explicar o serviço, a gente tem que mostrar o que é. Por mais simples que seja, mas é um investimento. Sim. É um investimento que se faz naquilo ali, certo? E um cliente que já é da casa, esse cliente e a propensão dele comprar outras coisas, porque ele já experimentou essa, já gostou e vai crescendo. Então, o empresário ele tem que estar olhando muito para isso. E aí, um indicador, uma métrica que é importante ele olhar, porque ela vai dar indícios sobre essa questão da retenção, é o NPS, que é uma siglazinha que é Net Promoter Score. É uma métrica que é muito mensurada. E é aquela perguntinha que todo mundo já respondeu em algum momento, né? De 0 a 10, o quanto você recomendaria a nossa empresa para um parente, para um conhecido, para um amigo? E essa métrica, ela tem a questão dos scores, né? Quando você está dentro do range de 0 até 6, esse cliente é um detrator. Né? Então, além dele não recomendar, ele vai falar mal da empresa. Em algum momento, em algum nível, Isso. Né? Quando ele responde 7 ou 8, ele é neutro. Ele, ok, assim, ok. Se alguém me perguntar, eu digo, é legal. Agora, o cliente que é 9 e 10, ele é o promotor. É aquela pessoa que vai falar do teu negócio. Que vai recomendar. Vai te indicar. Vai indicar. E a gente precisa olhar para essa métrica, e aí tem uma forma depois que sai o númerozinho, o resultado final. Mas a gente também precisa tratar isso, entendeu? Então, é interessante que, a depender do tipo de negócio, mas tenha o cliente um campo aberto, ou pelo menos escalonado. Porque você deu essa nota, aí pode ter opções fechadas, de repente, porque você pode dar ali... O que é que eu posso fazer para chegar a esse outro, né? Ao nível maior, né? Nível maior. E, de repente, você vai começar a olhar que os clientes que estão no detrator, eles estão dando aquela nota pelo tempo de espera. Tempo de espera. Cara, tu tem que tratar isso.
De repente, o promotor ele está recomendando muito pela questão do atendimento. Então, estou indo bem aqui nesse caminho. Além de você saber o que é que está precisando ajustar ou que você está indo bem, você precisa continuar investindo, você tratar isso, né? Então, se é uma pesquisa de NPS que você consegue identificar o cliente, esse detrator, você precisa, né, tratar a situação. Inclusive, muitas vezes é uma situação que ocorreu, se retratar, realmente resolver. E o cliente, ele gosta muito da honestidade. Né? Quando a gente consegue reverter um cliente detrator e, de fato, assumir o erro e agradecer esse feedback que ele está dando, porque aquele feedback que ele está dando sobre a demora no processo de inscrição de tal coisa, se você corrigir aquele processo, você vai estar corrigindo para vários clientes. Então, esse cliente está dando uma consultoria de graça. Exato. Então, você tem que agradecer, né, esse feedback, corrigir e dizer para ele, olha, a partir da tua observação, a gente fez tal melhoria aqui, agradecer e se retratar, e aí oferece alguma coisa para o cliente voltar. Tratou. O promotor, o próprio nome está dizendo, é promotor. Então, se o cliente está dizendo para você que indica, então usa isso de alguma forma. Você pode criar um programa de indicação. Então, cada novo cliente que você chegar, você indicar, eu te dou 2% e o novo cliente tanto. Você tem um cashback? Um cashback, tem alguma coisa. Então, usar o promotor como ele tá ali, no com todo o potencial que ele tem, né? E o neutro, aí a gente, tá neutro, olha para ele, porque esse neutro, para ele ir embora, não precisa de nadinha. Basta 50 centavos mais barato na concorrência. Centavos. Então, você precisa entender porque ele está naquela zona ali também. Então, é sempre ter essa estratégia. Então, é uma métrica bem importante que dá para o pequeno negócio fazer. Tem uma outra também que é mais na transação. Tipo, comprei esse café, aí eu respondo. A gente vai muito quando vai na farmácia, às vezes tem aquelas carinhas, né? Como foi o atendimento? Aí tem a carinha, às vezes uma estrelinha de 1 a 5, uma carinha de triste a feliz. Essa também é interessante ter na empresa, porque aí você vai pegando a satisfação, né? Outra métrica, que é CSAT, é Customer Satisfaction. É mais uma métrica de satisfação imediata. Imediata. A outra já é uma coisa de recomendação. Né? É uma métrica maior, é uma coisa... Que mede algo... fidelização, que, enfim. E aí é uma coisa interessante, Beta, você falando aí dessas medições, dessas métricas, o Google Meu Negócio, que a gente falou lá no comecinho, tem lá as 5 estrelinhas, né? E a gente usa bastante como estratégia, tanto para levantar depoimentos positivos e melhorar o ranqueamento dentro do próprio Google, né? Então, a gente usa muito a questão da própria pesquisa de satisfação ali, de momento de satisfação do cliente. Dependendo do tipo de negócio, isso pode funcionar quase como um NPS, dependendo do tipo do negócio. Né? E a gente considera ali que 1 ou 2 é detrator, 3 é neutro, 3, 4 neutro, 5 ele é promotor. Então, a gente usa isso porque tem empresas que têm muita dificuldade de fazer esse NPS, né? Então, o próprio Google, ele pode ser... Agora, presta atenção. Pegou, colou, fez comentário no Google Meu Negócio, não sai mais. E a sua nota fica lá ad eternamente, ok? Até que você melhore e tenha novas notas. Isso. Então, a gente usa muito quando a gente sabe que o produto, o serviço do cliente, ele está ajustadinho e o feedback vai ser positivo, porque é uma vitrine, é bacana, porque é simples de você fazer, é fácil de você fazer, mas você precisa prestar atenção, porque ali pegou, colou. É uma avaliação que ela é uma faca de 2 gumes, né? Isso. Ela pode te dar muita informação para você trabalhar dentro do teu negócio, mas ela também vai te colocar numa vitrine positiva ou negativa dentro do Google, que ainda é o maior buscador. Isso, né? E as pessoas compram por referência. Por referência, né? Por recomendação. As pessoas compram aquilo que tem muito produto, tem muito serviço no mercado. Houve um tempo que o marketing conseguia diferenciar o produto A e o produto B, mas quando o digital explodiu, ficou muito... Essa diferenciação ela é cada vez mais difícil. Pequenas empresas conseguem colar em grandes, porque no digital você consegue dar essa roupagem. Né? Eu gosto muito de brincar com os meus clientes, que eu digo...
o digital ele tem a magia de fazer qualquer empresa parecer grande. Verdade, Simone. Boa. E isso assim, tem essa magia, Sim. mas isso também pode gerar um fator complicador no futuro. Por quê? Quebra de expectativa. Porque você quebra a expectativa, porque você gera uma expectativa no cliente que quando ele vem de fato consumir o teu produto, o teu serviço, pode não ser aquilo. Então, ao mesmo tempo que tem esse facilitador, tem uma dupla responsabilidade. Porque você gera uma expectativa grande e aí quando o cliente vem para você, você tem que atender aquela expectativa. Então, gerou, atenda. Porque a frustração em tempos de digital, em tempos de internet, em tempos de Reclame Aqui, ela é muito grande. A responsabilidade que você tem é muito grande. E uma vez que você quebrou essa expectativa, é feito taça de cristal. Para você colar, Sim. Mas é também difícil. Vem muito da questão da importância do empresário manter um valor da transparência também, no sentido da... porque hoje são pessoas, né? E quando a gente compra de uma empresa, a gente espera dessa empresa os comportamentos que a gente espera de uma outra pessoa, né? Sim. Então, nessa relação, então a questão da honestidade, da transparência, né? É lógico que quando a gente está no marketing, a gente vai fazer uma roupagem, como você falou, é inevitável e faz parte, e é esse mesmo o papel do marketing. Mas essa expectativa, ela é muito quebrada se de repente eu estou comunicando algo que não procede, não acontece, que não é né? verdade. Isso outro dia eu estava num fórum da área de saúde e aí tinha um palestrante ele era da área do direito, estava falando de direito da saúde e tal. E ele começou uma crítica dizendo assim: esse povo é muito bom de marketing. E passou assim 5 minutos metendo pau no marketing e depois entrou no tema que ele ia falar. E eu fiquei assim, eu tava na segunda fila, eu fiquei assim, tipo... É porque tem uma regulamentação específica também, né, para o marketing na área de saúde, isso, né? não, mas acho que vem também já... o tema era, ele estava criticando, tipo assim, você divulga algo que não é verídico, que não é verdade, né? E aí ele chamando, na realidade ele estava chamando mentira de marketing. Vixe Maria. Não, né? Não. Ou seja, era um marketing mentiroso e ele estava botando tudo no mesmo saco. Que é isso que você está falando. Tem que agir com verdade, tem que agir com transparência. Porque do mesmo jeito que o digital, ele dá um holofote bacana, ele deu possibilidade para micro, para pequena, para média empresa, que antes era um espaço só das grandes. Sim. Eu gosto sempre de dizer que o digital democratizou o marketing. É verdade. Aproveite. É verdade. Aproveite. É verdade. Democratizou. Sim. Mas do mesmo jeito que democratizou para o lado bom, democratizou para o lado ruim. Sim. Porque antes, só as grandes empresas recebiam as pedradas. E agora não. Sim. Em tempos de rede social, todo mundo tem voz. Isso. Né? Em tempos de Google Meu Negócio, todo mundo pode fazer uma avaliação negativa e aquilo fica grudado lá e não sai mais. Fora, às vezes, coisas que rolam aí no WhatsApp, de vez em quando a gente recebe, né? Exato. Assim, um vídeo de alguma coisa, uma situação complicada que aconteceu dentro de um negócio, o cliente vai, grava e foi pelo WhatsApp. Viralizou e acabou. E às vezes não viralizou. E aí, muitas vezes você tem que pegar a rede social justamente para fazer a transparência de dar a resposta. Exatamente. Porque em algumas situações, se você se omitir, é muito pior. É muito pior, muitas vezes. Teve um cliente nosso que teve... É uma empresa bem grande, então ele teve alguns problemas de avaliação negativa. Sim. Quando você atende muitos clientes, então... você vai ter avaliações negativas, porque a questão do alinhamento da expectativa, né? É verdade. E o caso do serviço é um tipo de serviço bem delicado da área de saúde e que tem aquela expectativa, né? A barra é muito alta, né? Como a gente fala. Eles disseram, já teve algumas avaliações negativas. O que é que a gente faz? Eu disse, responde, trata com transparência. Perfeito. Trata para as outras pessoas entenderem que algumas coisas vão fazer parte
Sim. Algumas coisas acontecem, mas a empresa ela está trabalhando para reverter, ela está trabalhando para melhorar. Então, assim, o erro faz parte. Isso. E o consumidor, o cliente, ele entende que a empresa errou, mas ele não entende quando a empresa erra e não faz nada sobre isso. Exatamente. Esse é o pior cenário. E outra coisa, às vezes você vai em alguns lugares que tem uma pesquisa identificada. Você já fez isso? Uhum. Aí você foi lá, você deu feedback. Minha gente, teve outro dia. Eu escrevi uma carta. Na verdade, eu comecei. Mas no final virou até uma carta de amor, no sentido de que, veja, eu tô dando todas e falar, ó, aconteceu isso, não sei o que, eu observei É uma isso também. consultoria. Ela nem olhou pra mim. Uau. Entendeu? Porque, veja, se você está pedindo o feedback do cliente, você está pedindo para o cliente se identificar, gente, por que você está pedindo isso? Por favor, né? Você está perdendo uma grande oportunidade. Sabe que eu me senti? O pior. Não é só isso, não. O pior é a minha sensação de o tempo que eu investi. Eu não precisava nem ter feito a carta de amor, não. Mas o que você escreveu? Você escreveu um parágrafo. Você investiu o seu tempo, novamente tempo, seu né? ativo mais importante. Com energia, tá? Porque quando você está dando feedback, normalmente você está na energia quente. Uhum. Então, você investiu sua energia, seu tempo ali e a empresa nem olhou para você. Coisa feia. Isso não. Partiu o coração. Partiu. Eu digo muito isso para a equipe. Às vezes um cliente reclamou, tá? Mas poxa, tá. Às vezes né? A equipe fica chateada, tal, porque eu digo, gente, o cliente que reclama, isso, ele quer ficar com você. Eu faço muita analogia com o relacionamento, o casamento. Então, se a mulher tá reclamando, maridos, é porque ela tá te dando uma chance de melhorar. Fica ligado, fica atento, né? Então, se ela tá reclamando, ela tá dizendo, olha, eu gosto de você, eu quero ficar com você, mas resolve isso aqui pra gente ficar bem. Se o cliente que ele não quer mais você, ele nem reclama, ele simplesmente parte. Sumiu. É igual aquele caba que foi comprar cigarro e não voltou mais. Não voltou mais. Entendeu? O cliente que não reclama, ele é o pior cenário, porque você não sabe nem por que ele partiu. Fantasma. Ele foi comprar cigarro e não voltou. O que foi que houve? Tava tudo bem. Não estava tudo bem. Tinha alguma coisa ali incomodando muito e ele não externalizou. Isso. E o cliente que externaliza, cara, aproveita, vai lá, entende, senta com ele, faz aquela DR. Então, cliente, me conta, o que foi que houve? Né? E às vezes eu passo horas com o cliente no telefone e as pessoas não entendem. Tinha até um gestor do Sebrae que fazia assim, você vira babá de cliente. Eu fazia, não, as pessoas querem falar. E muitas vezes o papel do consultor é ouvir, porque ela não sabe dizer o que está doendo. Na grande maioria das vezes, ela não sabe dizer o que está doendo. Deixar a pessoa falar para depois você traduzir o que é, né? O que é a dor. Né? Aconteceu uma situação recente com a gente, que um cliente contratou a Grid e em todo o processo de briefing, né, todo o processo de contratação e de briefing, toda a orientação do cliente foi que eu quero branding. Ou seja, ele falava que eu quero melhorar o posicionamento da minha marca, a empresa é grande, mas o mercado não nos percebe como uma empresa grande, eu estou atingindo só uma determinada fatia do mercado, mas eu tenho condição de atender pessoas de outras classes, de outros poderes aquisitivos, mas as pessoas não me percebem como capaz disso. Sim. Estamos na esfera do branding. Ok. Até aí tudo certo? Tudo certo. Posicionamento de marca. Eu estou falando de posicionamento. Toda a queixa do cliente foi posicionamento de marca. A gente construiu uma estratégia linda, maravilhosa. Começamos a implantar a estratégia e o cliente surtou. Minhas vendas não estão a mesma coisa. Eu digo, opa, stop. Não foi isso que você me disse. Você disse que quer posicionamento de marca. E agora você está me dizendo que o tráfego não está trazendo. Você quer marca ou você quer performance? E não tem nada de errado você querer as duas coisas. Exato. Beleza, você pode querer as duas coisas, mas claramente ele não sabia. Não sabia. E o sucesso para ele era era a performance.
todo o briefing dele foi falando de branding. Isso. E o que era sucesso para ele era performance. Isso. E acontece mesmo essas situações. Muito, muito. E assim, isso para mim foi uma experiência. Eu fico brincando que eu digo que eu sou paga para aprender. Sim. Porque mas isso, o trabalho da gente dá essa coisa muito gostosa pra gente. Muito, muito. Todo dia é uma novidade e cada cliente a gente aprende com esse cliente. É fantástico. Exato. Eu digo, eu sou paga para aprender e eu aprendi que, cara, não esgota o teu potencial de aprendizado com o que o cliente está verbalizando. Vai mais fundo, entende mais, Sim. Analisa o contexto como um todo, porque às vezes ele está falando uma coisa, mas ele não está sabendo expressar que o que é sucesso para ele não é aquilo que ele está falando. Exato. Porque às vezes também entra em alguns aspectos mais técnicos, né? Sim. E aí, de repente, ele não conseguia traduzir isso. A partir do momento que a consultoria começa, que ele começa a entender o que é performance, o que é... Aí ele... Tá, não era exatamente isso que eu estava precisando, porque também muitas vezes o cliente se dá conta no processo. Sim. Sim. Isso acontece também, né? E muitas vezes o cliente ele demonstra ali uma insatisfação e aí trazendo aí para os mercados, digamos assim, mais ao varejo, né? Sim. Uma cafeteria, um salão Sim. de beleza, uma autopeça, né? Um atendimento ali mais de ponta, de ponta de varejo. Muitas vezes o cliente, mas o cliente surtou, ele tá às vezes ele está com uma situação, né? Às vezes ele chegou e não foi o serviço do carro que ficou mal feito. Foi porque a demora gerou um problema no trabalho dele, ele tomou uma bronca no trabalho, ele voltou com 10 pedras na mão, o serviço ficou perfeito, mas aquilo gerou um incômodo e ele te responsabilizou por isso. Então, entender o contexto, aí... Eu sei que é difícil virar terapeuta de cliente, tá, gente? Eu sei que é difícil. Mas, assim, tem que ter esse olhar mais... Mais sensível, né? Isso. E, às vezes, observar muito a questão do não dito, a linguagem corporal. Quem trabalha no varejo, já meio que eu fui do varejo, né? Então, assim, uma das coisas que, normalmente, a equipe é estimulada a olhar isso, né? Como é que está o cliente, né? Porque, a depender do serviço, a gente vai mais prontamente, outros a gente... se coloca, aquele olhar, aquela menção, estou por aqui. E você percebe no não verbal, né? Tá procurando, tá ansioso, tá... Então, é perceber, ler também o não dito. É muito importante exercitar isso. E aí vem para a parte da gente investir, né? Na gente, enquanto empresário, investir na equipe. E aí tem muita oportunidade de desenvolvimento sem custo, pronto. Muita coisa que é gratuito. Que está disponível, coisas que estão disponíveis a um custo muito pequeno e que para você conseguir dar um salto, você tem que ir investindo no seu conhecimento e no conhecimento da sua equipe. Porque senão você vai, de repente, construir uma estratégia, como você falou, mas acontece que o nível de conhecimento técnico para implementar aquela inovação, aquela melhoria, aquela estratégia, ainda está atrás. Aí as coisas têm que caminhar, né? Então, de fato, é muito importante o empresário ter esse olhar. O investimento em si, investimento na equipe. Investimento na equipe. Fantástico, fantástico. E como está difícil formar equipe hoje em dia, né? Tá difícil formar equipe. Tem empresário, às vezes, que tem medo de investir no colaborador, com medo de que ele vá... Ainda existe essa cultura, infelizmente, de que se eu investir no meu colaborador, estou formando mão de obra para o meu concorrente. Ainda tem um pouco disso, mas ao contrário, né? Quando a gente cria uma ambiência, né? Um espaço dentro da empresa que a gente estimula essa questão do conhecimento, da troca, as pessoas se motivam de estarem ali. Porque, olha, que coisa melhor do que você ter no trabalho, do que um bom ambiente. Às vezes você pode ter até uma remuneração legal, mas se você tem um chefe tóxico,
Se você tem um ambiente de trabalho que não é bacana, as pessoas não cuidam de você nas coisas mais simples, então a probabilidade, sim, daquele colaborador ir embora é muito maior. Mas se de repente ele tem um ambiente que ele aprende, que existe um compartilhamento, que o ambiente é bom, que ele se sente cuidado, se sente valorizado, ele vai pensar duas vezes na hora de trocar a questão e por tantos reais, ele vai pensar. Então, o empresário hoje, a forma melhor que ele tem de formar a equipe é fidelizando também, a mesma coisa do cliente, fidelizando também a própria equipe. a própria equipe, né? Fidelizando a própria equipe. Então, é de fato investir, né, nessas pessoas. E óbvio, como tudo acontece, algumas relações elas podem não ir para frente. Sim. Mas aí você vai trabalhando, você dá a oportunidade, você dá feedback. E você vai entendendo, vai né? entendendo. Às vezes não tem realmente na questão. Aí a parte da seleção também é muito importante, né, Simone? Porque muitas vezes a seleção termina sendo muito quem indica, e aí coloca, às vezes, muita gente. Às vezes, gente, que você pode até ter uma certa. Ficar numa situação delicada no futuro, você precisar trocar. Exato. Isso tem que ser visto com profissionalismo, mas às vezes acontece, né? Então, na hora vai abrir uma vaga, é uma vaga para o balcão. Qual é o perfil daquela pessoa? A pessoa precisa ter uma habilidade disso, ela precisa demonstrar um senso disso, daquilo. Procura que a pessoa que você vai colocar ali, de repente você bota uma pessoa para atender, que a pessoa tem um perfil totalmente introspectivo, que seria uma pessoa mais boa de retaguarda, de fazer controles. Aí, não, é porque foi quem indicou, aí bota a pessoa errada no lugar. Aí você vai dar uma carga de investimento em capacitação, massa, melhora, mas aproveitar os talentos naturais das pessoas. Tem gente que tem um talento muito bom na parte de retaguarda, de controles, de processos, tem outras que é mais linha de frente. Aí o empresário tem que olhar isso. Também olhar se tem gente que você pode, às vezes, fazer esse giro, né? E tem aquela máxima, né, de demita rápido, contrato devagar. Exato. Muitas vezes o empresário ele precisa, né, a pequena empresa ela segura o máximo para contratar, porque contratação no Brasil é caro. É caro para você contratar, é caro para manter e é caro para desligar. Isso. Né? A gente tem aí a microempresa que está aí no Simples, ela tem um acréscimo de pelo menos 40% a 50% do custo. Mais ou menos. Entre 40% e 50% a mais, além do salário que aquele colaborador recebe. Então, eu estou falando da micro que está no Simples, que tem ali os impostos integrados. A empresa que está no lucro real ou presumido, aí isso vai para 3 vezes o valor do salário, porque é um absurdo. Então, enfim, é o sistema brasileiro, é o que temos para hoje. É o que temos para hoje. Né? Então, não adianta. Exato. É isso. Exatamente. Então, tenha calma para contratar. Até respira. Você vai entrar nisso aí, então você Exato. faz certo, né? Respira, porque para desligar é outro custo. Isso. E às vezes você, o pequeno empresário, muito naquela ânsia de aproveitar o momento e corre e contrata a primeira pessoa que apareceu que foi indicada por fulaninho, por cicraninho, e aí o resultado é desastroso muitas vezes, e você tem a experiência e a expectativa do cliente completamente frustradas, destruídas, porque você lá atrás com um rompante de sai, contrata urgente, o primeiro que tem, bota aí, depois a gente vai treinando, a pessoa se afina. Não faz isso. E quando trouxer uma pessoa para a equipe, dá tempo a ela, dá processo a ela, faz o acolhimento. O acolhimento dela. Cuida. Porque tem um negócio assim, às vezes a gente pode receber um novo colaborador. E de repente, nesse dia, pode ser que eu esteja com uma visita cliente agendada, por exemplo. Se eu faço isso, eu tenho que deixar. Se não vou ser eu que vou estar no primeiro momento, eu tenho que preparar essa pessoa, preparar alguém. Fulano, você vai receber esse crânio. Pega na mão dessa pessoa nesse dia. Você vai apresentar a equipe, você vai mostrar onde é que a pessoa guarda a bolsa, você vai mostrar como é que a pessoa almoça, o que é que tem ao redor, mostra os ambientes, apresenta as pessoas, fala disso, fala aquilo, porque tem um negócio assim, às vezes, larga meio que a pessoa. Tipo, chegou, a pessoa, o povo não sabia que a pessoa ia chegar. Oi. Aí pronto. Aí você já não cria conexão a experiência da pessoa que está chegando. Então,
isso Acolhe, né? vai refletir na Total. experiência do seu cliente. Total. Isso aí, pronto, isso é uma coisa, tem custo isso? Não, Exato. entendeu? E outra, Você do mesmo pensar. jeito que você roda, que você tem que ter a preocupação de rodar um NPS para o teu cliente, você tem que medir o teu clima organizacional. Isso. Ah, Simone, mas eu só tenho 3 pessoas da minha equipe. Não interessa. Faz uma pesquisinha Isso. anônima, tá? Para deixar as pessoas à vontade. Muitas vezes as pessoas não querem se colocar porque pode ser identificado tal. Deixa ali anônimo, faz uma pesquisinha. Google Forms. É de graça, não dói. Né? E deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas darem a opinião dela. E você vai ajustando o teu ambiente em função disso. Né? A gente tem muito essa preocupação também. E no dia a dia coletando sempre essas sugestões, né? Eles estão ali na ponta com o cliente, eles estão vendo muita coisa. Exato. Né? Então é muito importante dar esse espaço para eles. Isso motiva também a equipe, né? Porque elas vão estar o tempo todo sendo estimuladas. Isso é muito importante, criar esse ambiente rico, né? Quem está ali na ponta precisa ser ouvido também, né? Precisa do seu lugar de fala. Uma coisa que se implementa em empresas, grandes empresas têm uma coisa já implementada, que é um programa de voz do cliente, por exemplo. É um programa todo estruturado, que pega tudo que o cliente falou, rede social, de pesquisa, disso, de atendimento, de satisfação, e se cria uma inteligência disso, sabe? Para, de fato, entender o que é que o cliente está falando de legal, de bom, de pontos de melhoria, de ajustes. Se compartilha essa visão com a empresa como um todo, aí se cria rituais, processos de comunicação, para que todo mundo entenda, o cliente está falando isso. E aí é muito legal fazer esse compartilhamento. E dá para uma pequena empresa fazer um protótipo de voz do cliente. Isso é uma reunião semanal, pode ser uma reunião em pé, né? Dizendo que, o que é que o cliente falou nessa última semana? Aí pode olhar lá, pesquisa, a gente tem tal aqui, alguns clientes pontuaram isso, outro cliente, fulano, vocês que participaram do atendimento, eu percebi que o cliente ele está impaciente um pouco com tal coisa. Às vezes o cliente não falou, mas a pessoa disse, eu percebi que ele está impaciente com isso. Aí a outra pessoa vai lá e diz, teve um cliente que deu uma sugestão da gente ter tal coisa, sabe? E aí você vai criando inteligência, porque o que o cliente falou para essa pessoa está com a informação. Essa outra aqui, ela não sabe, as outras pessoas não sabem. Então, são rituais simples que a pessoa pode fazer, sem custo também. Sim. E é como se fosse um mini programa de voz do cliente que você implementa na sua empresa. Sim. Para que todo mundo compartilhe o que é que o cliente está sentindo, o que é que o cliente está falando. Você me deu ideia maravilhosa agora. Notei aqui e já vou implementar na nossa próxima reunião de equipe. Voz do cliente. Voz do cliente. Reunião de voz do cliente. Um momento de voz do cliente. A gente tem, toda segunda-feira, a gente tem as reuniões de alinhamento e monitoramento, onde a gente vê se está tudo andando certinho, se está tudo programado, o que é que tem na pauta, como é que está a pauta de todo mundo. A gente faz esse alinhamento e monitoramento, tanto de como está o fluxo de trabalho da equipe e como está as ações dos clientes. Mas ter um momento de voz do cliente dentro desse alinhamento semanal, acho que vai ser muito interessante. Você me deu uma super dica agora. Vai ser bom. Vendo? No Sebrae a gente está fazendo um programa, uma implementação de um avanço, né, de coisas que a gente já faz, que é um programa de cultura de centralidade e de inovação centrada no cliente, que eu estou como gestora. E aí tem algumas ações estratégicas esse ano. Uma grande ação estratégica é estruturar melhor o processo da voz do cliente, porque, na verdade, a gente já tem muita coisa, já tem dado, é tratado, só que agora a gente vai fazer essa unificação e um compartilhamento dessa inteligência com a casa. E uma outra ação também estratégica que a gente vai tocar é um programa de embaixadores de experiência do cliente. A gente vai formar 25 pessoas dentro da empresa que vão ter um conhecimento mais aprofundado sobre CS, CX, dados, métricas, né, e uma série de outras coisas que vão atuar como facilitadoras, influenciadoras, sabe? Dentro do que elas já fazem mesmo no dia a dia, só que com o enriquecimento desse olhar da inovação, uma coisa mais forte. Aí tem algumas ações estruturantes que a gente está fazendo, mas assim, voz do cliente é um grande pilar que as empresas podem trabalhar para criar, de fato, uma cultura centrada. Massa. É muito bom. Show de bola. Beta, nossa plaquinha já passou de 1 hora, já subiu ali, já tem algum tempo.
Eu fiquei aqui imaginando. Eu disse, eu acho que essa plaquinha já rasgou ali a placa. Já passou, já subiu, já faz algum tempo. Então, nosso tempo já está chegando ao fim. Primeiramente, obrigada. Eu que Obrigada por sua... agradeço. Obrigada. Agora você vai para um café para continuar. Não é? Eu acho justo. Eu acho que o próximo, acho que a gente pode fazer um telescópio itinerante. O que é que você acha, Jeff? Eita! Gente, muito bom. Muito bom. A gente faz um telescópio itinerante. Boa. Telescópio no café, telescópio na praia, telescópio na beira da piscina. O que é que vocês acham? Né? Acho justíssimo. Obrigada por tua presença, por nos abrilhantar aí com teu conhecimento, com teu brilho aí principalmente nessa camada tão sensível, né? E tão pouco trabalhada, tão pouco lapidada por empresas de diversos segmentos e tamanhos, e todos os tamanhos, né? Porque isso é uma dificuldade para todas, mas, como você disse, a micro, a pequena, a média empresa, ela tem a possibilidade de ajustar e de implementar coisas de baixo custo. Isso. Que pode trazer resultados valiosíssimos. Sem dúvida. Então, obrigada. E eu queria que você deixasse uma mensagem final, né? Olhando para a nossa lente da verdade. Queria que você deixasse uma mensagem final para os empreendedores que estão nos ouvindo, né? Em relação a Customer Experience, Customer Success, como é que eles podem, enfim, se diferenciar no mercado a partir dessas metodologias. Né? Isso, gente. Então, assim, se a gente pudesse, talvez, trazer alguns pontos que eu acho que seria muito importante, eu acho que é a questão, de fato, da gente olhar para a equipe, né? Olhar para o nosso colaborador do ponto de vista do processo da seleção, da retenção desse pessoal e da formação contínua dessa equipe, né? Para que a gente consiga, de fato, elevar o padrão dessa experiência e poder, de fato, entregar o máximo de sucesso para esse cliente. Então, a gente precisa investir na nossa equipe, gerar uma boa experiência para o colaborador, para que esse colaborador possa desdobrar a experiência do cliente, né? Procurar mensurar, né? Trabalhar as métricas que já são trabalhadas no marketing, implementam uma pesquisa de satisfação, tratar devolutivas é importante, entender essas devolutivas de melhoria como um grande presente que esse cliente está dando, porque ele quer ficar, porque ele está te dando esse feedback e ali é muito importante também. Não se desesperar, né, às vezes, com a quantidade de coisas que você observa do ponto da jornada do cliente. Cara, eu teria que fazer tanta coisa. Vai fazendo, vai desatando, né, aquela metáfora, né, eu tenho um grande nó, vai desatando os meus pequenos nós, né, um por vez, cria um plano de ação executável e compartilha isso com o time para que todo mundo faça parte desse processo. Não centralizar essa questão da melhoria da experiência do cliente em você, até porque não é você que vai estar gerando sozinho uma boa experiência para o seu cliente, é o seu time, é a sua empresa como um todo. Ajuda, né, ajuda especializada também, né, consultores que possam pegar a tua mão nesse momento, mentores que possam em algum momento te dar uma mentoria, dicas ali que vão, né, às vezes destravar alguma coisa que você sozinho não estava conseguindo enxergar, é muito importante também. E, por fim, eu acho que a grande mensagem desse encontro é que o seu sucesso é o sucesso do seu cliente. Eu acho que essa seria a grande mensagem. Maravilha, formidável. E, gente, busca de conhecimento, busca por melhoria, não precisa ser algo caro, não precisa ser algo gigantesco da NASA, né? Então, você está aqui no YouTube, se você está vendo esse vídeo no YouTube, se você está ouvindo através do Spotify, você tem aí muito conteúdo gratuito, né, na internet. Você tem o Sebrae com muitos produtos gratuitos e outros com baixíssimo investimento, tá? Onde você pode acessar muito conhecimento para você, para a sua equipe. Então, não fica parado. Implementa tudo isso, implementa agora, porque isso não é o futuro, isso já foi. E se você não está trabalhando isso, você
Você vai perder mercado, você vai ficar para trás no mercado. Então, pega essas dicas que a Roberta trouxe aqui para a gente lindamente e aplica no teu negócio hoje, já, agora, beleza? Então, se você curtiu esse podcast, manda para um amigo, manda para alguém que precisa melhorar o seu negócio, que precisa trabalhar a experiência do cliente, manda para alguém da família e vem com a gente junto nessa jornada de melhoria contínua do seu negócio, do seu marketing. Esse foi o Telescópio, podcast para pequenas e médias empresas que querem enxergar mais longe. Valeu!